Capítulo 28, 1 Samuel. Subtítulo: Saul consulta uma médium. Naqueles dias, os filisteus reuniram os seus exércitos para a guerra, a fim de lutar contra Israel. E Ax disse a Davi: Tu e os que te seguem virão lutar comigo. Davi respondeu a Ax: Tu verás o que teu servo é capaz de fazer. E Ax disse a Davi: Por isso te colocarei para sempre como meu guarda pessoal. Samuel já havia morrido, e todo Israel havia chorado por ele, e sepultaram-no em Ramá, sua cidade. Saul havia expulsado os que consultavam os mortos e os adivinhos. Os filisteus ajuntaram-se e vieram acampar em Sunem. Saul ajuntou também todo Israel e acamparam em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, teve medo e apavorou-se. Saul consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus servos: Procurai uma mulher que consulte os mortos, para que eu vá consultá-la. E seus servos lhe disseram: Há uma em Endor. Então Saul se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi com 2 homens, e chegaram de noite à casa da mulher. Saul lhe disse: Peço-te que me adivinhes pela necromância e me faça subir aquele que eu te disser. A mulher respondeu: Tu bem sabes o que Saul fez, como exterminou da terra os que consultam os mortos e os adivinhos. Então por que preparas uma armadilha contra mim, para me fazer morrer? Porém, Saul jurou-lhe pelo Senhor, dizendo: Assim como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. A mulher então perguntou: A quem queres que eu faça subir? Ele respondeu: Faze-me subir Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou em alta voz e disse a Saul: Por que me enganaste? Tu és Saul. Então o rei lhe disse: Não temas, o que vês? Então a mulher respondeu a Saul: Vejo um espírito que vem subindo do chão. Ele lhe perguntou: Qual é a sua aparência? Ela disse: Vem subindo um ancião coberto com uma capa. Saul percebeu que era Samuel, inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Então Samuel disse a Saul: Por que me perturbaste, fazendo-me subir? Saul respondeu: Estou muito angustiado, pois os filisteus lutam contra mim. E Deus se afastou de mim, e não me responde mais, nem por meio dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me digas o que devo fazer. Então Samuel disse: Por que me perguntas, se o Senhor se afastou de ti e se tornou teu inimigo? O Senhor te fez como tinha dito por meu intermédio, pois o Senhor rasgou o reino da tua mão e o entregou a Davi, o teu próximo. O Senhor te fez isso hoje, pois não obedeceste ao Senhor e não executaste o furor da sua ira contra Amaleque. E contigo o Senhor também entregará Israel na mão dos filisteus. Amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o Senhor entregará o acampamento de Israel na mão dos filisteus. Imediatamente Saul caiu estendido no chão, tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel, e perdeu as forças, pois não havia comido nada o dia inteiro e a noite inteira. Então a mulher se aproximou de Saul e, vendo-o tão perturbado, disse-lhe: A tua serva te obedeceu. Arrisquei a vida e atendi ao que pediste. Agora ouve também tu as palavras da tua serva e permite que eu te sirva um pouco de comida. Come, para que tenhas força quando fores pelo teu caminho. Porém, ele não aceitou, dizendo: Não comerei. Mas seus servos e a mulher o convenceram, e ele a atendeu. E, levantando-se do chão, sentou-se na cama. A mulher tinha em casa um bezerro de engorda, e depressa o matou. E pegou também farinha, amassou-a e assou pães sem fermento. Então colocou tudo diante de Saul e de seus servos, e eles comeram. Depois disso, levantaram-se e partiram na mesma noite. Capítulo 29, 1 Samuel. Subtítulo: Ax dispensa Davi da batalha contra Israel. Os filisteus ajuntaram todos os seus exércitos em Afec,
e os israelitas acamparam junto à fonte que está em Jezreel. Então os chefes dos filisteus se adiantaram com unidades de 100 e de 1000, e Davi e os seus homens iam com Ax na retaguarda. Os chefes filisteus perguntaram: o que estes hebreus estão fazendo aqui? Ax respondeu aos chefes filisteus: este é Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que tem estado comigo alguns dias ou anos. Não vi nenhuma atitude culpável nele, desde o dia em que desertou até o dia de hoje. Mas os chefes filisteus se indignaram muito contra ele e disseram a Ax: manda de volta este homem para o lugar que lhe deste. Não deixes que ele venha conosco à batalha, a fim de que não se torne nosso adversário no combate. De que outro modo se reconciliaria com o seu senhor, senão à custa das cabeças destes homens? Este não é aquele Davi a respeito de quem cantavam nas danças? Saul feriu milhares, mas Davi 10 milhares? Então Ax chamou Davi e lhe disse: assim como vive o Senhor, tu és justo, e eu me agrado de que combatas comigo, pois nada vi de culpável em ti. Desde o dia em que vieste está comigo até o dia de hoje, mas os chefes não se agradam de ti. Volta agora e vai em paz, para não desagradares os chefes filisteus. Davi disse a Ax: por quê? Que fiz eu? Que achaste no teu servo, desde o dia em que vim estar contigo até o dia de hoje, para que eu não vá lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? Mas Ax respondeu a Davi: eu sei que tens sido tão bom quanto um anjo de Deus para comigo. Porém, os chefes filisteus disseram: este homem não subirá conosco à batalha. Levanta-te, amanhã de madrugada, tu e os servos de teu senhor, que vieram contigo. E quando levantardes de madrugada, podereis partir assim que houver luz. Davi e os que o seguiam madrugaram, a fim de partirem pela manhã e voltarem à terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Jezreel. Capítulo 30. 1 Samuel. Subtítulo: Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Quando Davi e os que o seguiam chegaram a Ziclag, 3 dias depois, os amalequitas haviam atacado Negueb, ferindo e incendiando Ziclag, e haviam levado presas as mulheres e todos os que estavam nela, do mais jovem ao mais idoso, mas não mataram ninguém, apenas os levaram consigo e seguiram seu caminho. Quando Davi e os que o seguiam chegaram à cidade, ela estava queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas haviam sido levados presos. Então Davi e a tropa que o seguia choraram bem alto, até ficarem sem forças para chorar. As 2 mulheres de Davi também foram levadas presas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, que havia sido mulher de Nabal, o carmelita. Davi também se angustiou, pois a tropa falava em apedrejá-lo, porque toda a tropa estava amargurada, por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Subtítulo: Davi persegue os amalequitas e livra os cativos. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui o colete sacerdotal. E Abiatar trouxe o colete a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir essa tropa? Terei condições de alcançá-la? O Senhor lhe respondeu: persegue-a, porque certamente a alcançarás e recuperarás tudo. Então Davi partiu com os 600 homens que estavam com ele e chegaram ao ribeiro de Besor, onde ficaram os retardatários. Mas Davi ainda os perseguia com 400 homens, enquanto 200 ficaram atrás, por não conseguirem passar o ribeiro de Besor, por estarem muito cansados. Eles encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe comida e água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas. Depois de ter comido, ele recobrou o ânimo, pois havia 3 dias e 3 noites que não se alimentava nem bebia água. Então Davi lhe perguntou: a quem pertences? De onde vens? Ele respondeu:
Sou um rapaz egípcio, servo de uma amalequita, e o meu senhor me abandonou, porque adoeci há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas de Judá e o Neguebe de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Davi lhe perguntou: poderias descer e me conduzir a essa tropa? Ele respondeu: se me jurares diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, eu descerei e te guiarei a essa tropa. Então ele desceu e o guiou, e eles estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando, por causa de todo aquele grande despojo que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Então Davi os feriu, desde o amanhecer até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Assim Davi recuperou tudo quanto os amalequitas haviam tomado. Também libertou as suas 2 mulheres, de modo que nada lhes faltou, nem jovens nem idosos, nem filhos nem filhas, nem qualquer coisa de tudo quanto os amalequitas lhes haviam tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi lhes tomou também todos os seus rebanhos e manadas, e a tropa os levava adiante do outro gado e dizia: este é o despojo de Davi. Subtítulo: Davi define a divisão dos despojos. Quando Davi chegou aos 200 homens que não puderam segui-lo por causa do cansaço e que foram obrigados a ficar à margem do ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e da tropa que vinha com ele, e, aproximando-se deles, Davi os cumprimentou em paz. Então todos os homens maus e inúteis, dentre os que haviam ido com Davi, disseram: visto que não foram conosco, não repartiremos nada do despojo que recuperamos, senão a cada um sua mulher e seus filhos, para que os levem e se retirem. Mas Davi disse: não, meus irmãos, não fareis isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e entregou a tropa que vinha contra nós nas nossas mãos. Quem concordaria com isso? A parte dos que ficaram com a bagagem será a mesma dos que foram lutar. Todos receberão partes iguais. Assim, isso ficou estabelecido por estatuto e direito em Israel, daquele dia até hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou um presente do despojo dos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: aqui está um presente para vós, do despojo dos inimigos do Senhor, aos de Betel, aos de Ramote do sul e aos de Jatir, aos de Aroé, aos de Sifmote e aos de Estemoa, aos de Racal, aos das cidades dos Jerameelitas e aos das cidades dos Queneus, aos de Ormá, aos de Corazã e aos de Atasse, e aos de Hebron, e aos de todos os lugares que Davi e os que o seguiam costumavam frequentar. Capítulo 31. 1 Samuel. Subtítulo: a derrota dos israelitas e a morte de Saul. Os filisteus lutaram contra Israel, e os israelitas fugiram de diante deles, e caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus pressionaram Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. A batalha agravou-se contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e o feriram gravemente. Então Saul disse ao seu escudeiro: arranca tua espada e mata-me com ela, para que esses incircuncisos não venham e me matem e zombem de mim. Mas seu escudeiro não quis, pois estava com muito medo. Então Saul tomou a espada e jogou-se contra ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se jogou sobre sua espada e morreu com ele. Assim, naquele dia morreram juntos Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados. Quando os israelitas que estavam no outro lado do vale e além do Jordão viram que os homens de Israel haviam fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades e fugiram, e os filisteus vieram e habitaram nelas. No dia seguinte, quando vieram para despojar os que haviam morrido, os filisteus acharam Saul e seus 3 filhos estirados no monte Gilboa.
Então cortaram a cabeça de Saul e o despojaram das suas armas e enviaram pela terra dos filisteus em redor para anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote e penduraram seu corpo no muro de Bet-Sean. Quando os moradores de Jabes, Gileade, ficaram sabendo disso, ou seja, o que os filisteus haviam feito a Saul, todos os corajosos se levantaram e, caminhando a noite toda, tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Sean, e voltando a Jabes, os queimaram ali. Em seguida, pegaram os ossos e os sepultaram em Jabes, debaixo da tamargueira, e jejuaram 7 dias.